Fala pessoal, beleza? Vamos continuar nosso estudo aqui de matemática comercial. A gente vai entrar na questão principal hoje aqui, que é a questão dos juros. Os juros é o nosso principal objeto de interesse dentro desse conteúdo. Lembrando que porcentagem está atrelado nisso, viu? É a ferramenta que a gente usa para poder calcular essa coisa de juros. Mas o que é juros? Os juros é um rendimento que a gente tem, um extra que a gente ganha em cima de um valor, em cima de um dinheiro que você emprestou ou que você está pagando a alguém. Então é sempre uma diferença, é sempre um ganho, porque você não tem o dinheiro agora, vai deixar para resgatar esse dinheiro lá na frente ou entregar esse dinheiro lá na frente e tem que haver uma compensação por isso, já que você retirou esse dinheiro do aqui e agora e está com uma promessa de lá na frente retornar esse dinheiro. Então, se vai retornar esse dinheiro, tem que ter um bônus em cima disso. Então, essa é a questão. Os juros sempre servem como uma bonificação para cima daquele que está recebendo esse dinheiro ou para aquele que emprestou o dinheiro e vai retomá-lo para si mesmo. É só pensar então que está atrelado justamente com o tempo. Se você hoje tem um dinheiro, por exemplo, vamos supor que você tem R$100 hoje e você quer emprestar para um amigo seu, para esse amigo ou gastar ou fazer um outro investimento, comprar o material e fazer esse dinheiro produzir. Enfim, não interessa. Se você está sendo o credor, aquele que está fornecendo o dinheiro, você tem que ganhar alguma coisa em troca porque você retirou o que é seu agora, emprestou para alguém, para que esse alguém lá na frente te devolvesse esse mesmo valor, só que ao devolver esse mesmo valor, você tem que devolver assim com um certo bônus, porque você tirou o dinheiro daqui agora, vai que você precisava desse dinheiro. Então é sempre mais ou menos nesse princípio a negociação. Ou então você, por exemplo, está precisando desse dinheiro e você não consegue tirar esse dinheiro do bolso agora, você não tem nenhuma reserva, alguém te empresta esse dinheiro. Você promete que vai devolver esse valor ao longo do tempo, só que você paga um pouquinho a mais porque você retirou esse dinheiro de alguém e alguém sempre vai ter assim, é sempre bom ter o dinheiro guardado em algum lugar, não é? Então, como você está retirando de alguém, você tem que dar ali uma garantia, você tem que dar ali uma bonificação por isso. Então, os juros é o que a gente diz aqui na matemática comercial, os juros em si é o valor que você está dando a mais ou recebendo a mais. Só isso. Agora, a que taxa de juros eu estou fazendo isso? A taxa está ligada aqui com o percentual de juros. Então vamos supor que o cartão lá de crédito ele cobra uma taxa de mais ou menos 6, 7% de juros. Se você não pagar o cartão de crédito, ele vai te cobrar 6, 7% de juros a mais. Porque você disse que pagaria até aquela data lá, mas você não conseguiu pagar, beleza, pode até pagar depois, mas vai pagar um pouquinho a mais. Então normalmente nossas contas que vencem pagam esses juros para justamente você estar desonrando o contrato ali naquele tempo. O tempo se está estendendo, a dívida está aumentando, o valor era o mesmo que você tinha que pagar, mas está sendo acrescentado um valor que você disse que pagaria antes, você honraria antes, mas não está honrando mais. Então a taxa de juros é o que normalmente a gente vai vir em percentual. Na maioria das vezes vai estar escrito assim, ó, com uma taxa de juros de 5%, 10%, 15%. Então a taxa de juros, o valor de taxa de juros é mais dito assim. Mas só para você não confundir, existe os juros, que é o valor do dinheiro que você está pagando a mais. Então vamos supor, você tem R$100 e você paga uma taxa de juros de 50%, no mês seguinte você vai ter que pagar ali R$150. R$100 é o que você devia, 50 é os juros que você pagou. Há uma taxa de juros de 50%. Então a porcentagem está atrelada ali com a taxa de juros, tá? E você tem aqui, é sempre em cima de um valor inicial, o valor que você está ou pegando ou emprestando. A questão de prestar, ou você vira um banco e empresta esse dinheiro, ou então você está investindo em algum lugar, pegando esse dinheiro seu, deixando em algum lugar para que ele renda mais. Esse valor inicial, que é o do aqui e agora que a gente está fazendo, é o que a gente chama de capital. Capital ali está ligado na sua origem com o cabeça, o mais importante, o principal. Em que lá na época do Renascimento, com a volta do comércio, usavam-se esses termos de principal para poder designar a questão do dinheiro e investimento, né? Que era o dinheiro sem juros nem nada, é o valor bruto ali para que depois você consiga fazer ele render mais. Então esse capital, que é esse valor de importância, o principal, está aqui no começo. Você quer fazer com que esse capital renda mais ou você vai ter que pagar por mais, caso você pegue um empréstimo e tudo mais, em cima sempre de um valor original, valor inicial. Então à medida que o tempo vai passando, e a questão daquela máxima que o tempo é dinheiro é muito real aqui na matemática, porque quanto mais tempo você passa, mais probabilidade de se pagar juros, mais você vai pagando um acréscimo por ele. Então aí existem as estratégias, ou você passa muito tempo pagando, você divide uma dívida por muitos anos, pagando ali uns jurozinhos por cada mês,
ou você reduz essa dívida pagando talvez um juros um pouco até maior, mas como você reduziu o tempo, compensa também. Então você tem um ou outro. Ou então, se você falou assim, olha, eu sempre vou pagar uma taxa de juros fixa, todo mês eu pago o mesmo tanto de juros. Beleza. Se você passar mais tempo dividindo, você vai pagar uma dívida, você vai pagar um valor acima muito maior do que o valor original. Se essa taxa de juros continua a mesma e você paga e diminui o tempo, beleza. Então você paga menos juros em tudo, mas a prestação vai ficar maior, porque cada vez mais você divide, você está liquidando o valor original, que era o capital, para ficar com cada vez menos valores com prestações menores. Mas se você reduz o tempo, a prestação aumenta, porém você vai pagar menos para quem tá te emprestando dinheiro. Então é o que você vai conseguir fazer, o que você achar melhor. Ou eu demoro mais tempo para pagar, mas beleza, eu pago um pouquinho cada mês, vou pagar sempre um pouquinho a mais, porque é os juros que está atrelado ali. Então no final das contas, nesses meses todos você está pagando, se você somá-los todos, você está pagando um valor muito a mais do valor inicial, em cima do capital, porque você está pagando mais tempo de juros. Ok, é uma opção. Porém, se você reduz essas parcelas, ok, eu não quero pagar tantos valores a mais para quem eu estou pegando dinheiro. Porém, você vai ter que pagar uma prestação maior. Aí vê o que cabe no seu bolso. Então são essas duas opções, é tudo atrelado ali com o tempo, muitas variáveis que você vai com o seu bolso na vida real. Mas aqui pra gente, pra conta, o que vai importar pra gente quando a gente for fazer essas questões? O que importa aqui é a questão de você lembrar o que é taxa de juros, que é o percentual, que é sempre aplicado em cima do capital quando a gente está mexendo com juros simples. Juros simples é a ideia mais simples que a gente tem dos juros. Você tem aqui R$100. Você fala assim, olha, beleza, eu vou te emprestar esses R$100, mas você vai pagar para mim 10% todo mês que você pagar essa prestação. Tudo bem, tranquilo, fechamos o acordo e acabou. Então aí fica o seu critério de quantas vezes você quer dividir esse valor para você pagar esses R$100. Se você quer dividir de 10 vezes, tranquilo. Cada mês você pagaria, se não houvesse juros, R$10. Você tem uma dívida de R$100, você tem um capital aqui de 100, mas qual que foi o acordo? O acordo é, todo mês você paga 10% em cima do valor original, em cima de capital, em cima dos R$100. Então, todo mês que você for pagar, você vai ter que pagar R$10 de juros, mais o valor da prestação. Então, se você divide esses R$100 aí em 10 prestações, com esses juros, com essa taxa de juros, todo mês você vai pagar aqui R$20, que era o valor da prestação, sem os juros, né? Que seria R$10, porque você pegou 100 e dividiu por 10, mais os 10% em cima do valor original, em cima de R$100. Então, olha assim, você olha, taxa de juros está pesada, e se eu dividir por mais tempo é fria, né? Porque cada mês eu vou pagando 20, beleza, pagar 20 eu consigo tirar do meu bolso, eu não consigo tirar do meu bolso R$100, porque era o que eu precisava e tudo mais, tranquilo. Mas ao longo dos 10 meses fica pesado, porque no final você vai ter pagado aí R$200 no total. Você olha assim, eu não quero dar R$200 para quem me emprestou, é muito dinheiro e tal. Então, para tentar diminuir essa questão dos juros, né, do tanto que eu estou pagando a mais, se eu dividisse em menos vezes, se eu dividisse em 5 vezes, bom, se você pega a dívida ou o capital de R$100 e divide em 5 vezes, o valor da parcela é de R$20, tranquilo. Só que aí vem o acréscimo que vem os juros. Aí os juros está, beleza, 10% em cima do valor original. O valor original era R$100, então R$10 de juros para cada mês. Então no final, em cada mês você vai pagar 20 da parcela mais 10 dos juros. Então está pagando R$30 por mês. Ok, R$30 é um valor mais caro do que os 20 que eu tinha dividido em 10 vezes. Mas no final das contas eu estou pagando 150 da minha dívida de 100. Meu coração já fica um pouco mais aliviado porque eu não estou pagando muito a mais. Aí você vai administrando isso. Então a questão dos juros simples é a principal regra. É de diferenciação dos juros compostos, que é o que o mundo usa de verdade. O juros simples é sempre aplicado em cima do valor original, em cima sempre do capital. Então, para que no final das contas, o valor total que você tenha pago ou que você tenha ganhado de um investimento, a gente vai chamar de montante, que é o valor do original, capital original, que é o que você investiu, mais o valor dos juros que você ganhou dentro dele. Então, em vez de você pensar assim, é porque você pode ter os dois viés. Ou você está emprestando dinheiro, ou você é o banco que empresta dinheiro, ou você é a pessoa que está pegando o empréstimo, né? Então, ou você está ganhando, ou você está tendo que pagar a mais, uma dívida. Você pode pensar assim, para você situar melhor, sempre alguém vai ganhar. Então, sempre pensa que os juros é alguém acumulando valor. Então, se você aqui, por exemplo, vai pegar um empréstimo,
e vai ter que pagar essa dívida, pagar uns juros ou coisa assim, pensa que o banco está ganhando. Pensa que alguém está ganhando, então o banco está ganhando, o valor, ou alguém está ganhando o capital mais os juros, tá? Para você não pensar assim, e se eu estiver devendo, mas se eu estiver investindo, não tem diferença na questão dos cálculos, não. É só pensar assim, sempre alguém está ganhando o capital investido mais os juros. Aquele que está ganhando é porque alguém está pagando. Então é só para você dar uma situada assim. Bom, existem fórmulas para isso, não recomendo não. Mas a fórmula você pode aplicar direto, mas não recomendo não. Que a gente chama de CIT, em que os juros, que é aquele valor que você está ganhando a mais, ele é o capital, depende do valor inicial, que é o capital que você está colocado, vezes a taxa de juros aqui, só que essa taxa de juros eu sempre te dou ele percentual. Então você vai jogar isso para decimal ou para fração, vezes o tempo que você está fazendo. Aí que vem rondando os tempos. Normalmente os juros são ao longo dos meses, porque coincide com salário e tudo mais nesse contexto, mas os juros também pode vir ao longo dos anos ou ao longo de semestres e tudo mais. Tem vários critérios de tempo. Mas o que a gente fala aqui do tempo, na questão dos juros, a gente pode escrever AM, que é ao mês, tipo 5% AM. Então posso escrever assim, ó, 5% AM. Significa que é 5% ao mês. Todo mês tem um acréscimo ali de 5%. Ou então, por exemplo, 10% AA. 10% AA é 10% ao ano. Você pega um ano e acumula. Então, para investimentos de grandes tempos, de de décadas ou coisa assim, a gente pode usar o ano, coisa assim, de investimento a longo prazo. Então, você tem essas duas opções de ao mês ao ano, que é o mais usual para os nossos exercícios aqui. Mas também existem semestres por semana, mas é 99% aqui e algumas porcentagem aqui, um pouquinho ali. Então, é só multiplicar tudo que você vai ter o valor dos juros daquele tempo. Lembra que tudo é atrelado ao tempo. Então vamos supor que eu quero saber dos 3 meses, você coloca aqui 3, a taxa de juros e o capital investido. Então cada mês você tem o acúmulo dos juros, tá? E os juros vai sendo acumulado aqui. Se eu tenho, por exemplo, 4, se eu coloco o tempo de 4 meses, eu vou te dar os juros que você ganhou dentro desses 4 meses. E a montante aqui também é só a questão conceitual, é só você sempre lembrar, montante é o dinheiro final, é o dinheiro que vai estar na sua conta lá, é o que você pegou, investiu, mais o quanto que você ganhou de juros ali, tá? Então a estrutura básica do juros simples é essa, mas eu não quero que você pegue-se muito na fórmula, eu quero que você pegue no conceito principal. O conceito principal é, os juros é sempre um acréscimo que eu estou te dando ali por mês, vamos colocar assim, ou por ano. É sempre um acréscimo que eu estou te dando por mês e você vai acumulando isso na sua montante. E esse acréscimo é sempre uma porcentagem do valor original. Então isso faz com que o juros simples sempre tenha o mesmo valor, sempre. Porque ele está sempre aplicado no valor original, sempre aplicado em cima do capital. Então, se eu tenho ali 10% aplicado em cima do 100, todo mês, independente do mês que você tiver, você sempre vai pagar o mesmo valor de juros, sempre vai pagar R$10. Se você divide em 5 vezes, beleza, todo mês vai vir R$10 na sua conta. Se você divide em 20 vezes, beleza, todo mês vai vir mais R$10 da sua conta porque o juros está fixado, porque a taxa de juros está fixada e esse juros está aplicado em cima de um valor, que esse valor é fixo também, que é o valor do investido inicial. Então vamos fazer uns exemplos aqui. Vamos lá, a gente vai ver dois tipos de exemplo em que você está fazendo um investimento e o outro exemplo a gente vê depois, em que você está pagando alguém, está contraindo uma dívida, tá? Porque as leis valem a mesma coisa na questão de pagamento, de fórmula ou tudo mais. Então, olha, vamos supor que você está fazendo um investimento de R$5.000 e foi feito a uma taxa aqui de juros simples de 5% ao ano. Normalmente eu tenho que te falar toda essa informação. Taxa de juros e qual o tipo de juros que é, simples ou composto, de 5% ao ano. Então, ao longo de 3 anos, qual foi a montante? Ou qual foi o acumulado e tudo mais. A gente vê também qual foi o acréscimo que você recebeu. Aqui só para situar. Juros simples, ninguém usa juros simples na vida real. Todo mundo usa juros compostos, porque juros simples é um baita preju. Você deixa de ganhar muito dinheiro com juros simples ou as dívidas também, tá? Mas é só o mais exemplo, o comum para a gente introduzir esse conceito de juros. E 5% ao longo do ano é um investimento de certa forma
conservador, que a gente chama que é o investimento que você tem baixa rentabilidade, mas é muito seguro de você não perder dinheiro. Então, por ser seguro de você não perder dinheiro, o valor dos juros tem que ser baixo, né? A taxa de juros tem que ser baixa para você não ganhar muito dinheiro, porque se você ganha muito dinheiro é muito arriscado, você tem investimentos mais arriscados para isso. Então, 5% ali, vamos supor que na verdade é o dobro da poupança, tá? Porque a poupança hoje em dia tá valendo nada. Mas assim, é um valor muito bom, muito bacana. Se alguém falar assim, ó, invista aqui, hoje em dia o que está muito famoso é fundo imobiliário. Invista aqui nesse tipo de investimento, o banco te recomenda, usa esse aqui de investimento que a gente chama de investimento conservador e está rendendo a 5%. Ok, é justo, tá? Porque a taxa de Selic que a gente tem, que é a taxa básica de juros que a gente tem para calcular as coisas, que é o que a poupança usa como referência, a gente tem outros títulos também, está em torno aí de 2,5%, 3%, que é tipo ridiculamente baixo. O objetivo de uma taxa de juros ser baixa é você movimentar o dinheiro, é você pegar o dinheiro e não deixar ele parado. Porque se você deixar ele parado, ele vai rendendo ali com poupança ou com outro investimento. Mas se o juros está muito baixo, ou seja, se você não está ganhando muito com o dinheiro parado, você pega esse dinheiro e movimenta, gasta. Então, o dinheiro movimentando é bom para a economia. Então, o objetivo justamente do governo tem cada vez mais diminuir a taxa da Selic. E ela nunca esteve tão baixa na história. E juros baixos significa que todo empréstimo que você for pegar, for tomar para poder gastar, você vai pagar pouco de juros, a prestação vai ser mais barata, o que é interessante também. O Brasil já teve aqui em 2015, mais ou menos, 2014, uma taxa de juros elevadíssima, uma taxa de juros ali Selic de 13%, o que seria mais ou menos de 5 vezes a quase 6 vezes do que a taxa de hoje. Só para você ter noção, se você tivesse ali cerca de mais ou menos, vamos supor que você tivesse 100 mil na conta, você está bacana na vida e tem 100 mil na conta. Hoje, esses 100 mil renderia ali por ano mais ou menos 3 mil reais. Você tem noção. 3 mil reais é pouco, tá? Para uma importância de 100 mil, que são esses 3%. Agora, se isso for 3 mil por cento no ano, tá? 3 mil reais no ano. Se você fosse isso ao Brasil de 5 anos atrás, esse dinheiro seria em torno ali de 15 a 18 mil. Então, já é uma relevância mais importante. Só do dinheiro ficar parado. Pega esses 15, 18 mil, dá uma dividida ele em 12 meses. É como se cada mês você estivesse ganhando ali em torno de 1.000, 1.500. 1.500 é um valor interessante para você ficar assim, contando com esse rendimento. Então você deixaria os 100 mil parado, faria com que esse dinheiro rendesse para você por mês um acréscimo de 1.000, 1.500 reais, o que era muito interessante para você complementar a sua renda. Mas hoje, se você pega esses 100 mil parado e deixa lá na sua conta, por mês você vai ter aí mais ou menos cerca de 300 reais, 400 reais. Então, só para você ter uma noção do quão nada está valendo a poupança ou quão nada está o dinheiro parado para justamente incentivar. Então, pega esse 100 mil e faz outro investimento ou você compra alguma coisa e vende para poder investir. Então, esse é o objetivo de uma taxa de juros baixa. Então, vamos supor que você fez investimento de 5%, é interessante, tá? Se você tivesse investimento de 5%, é interessante. Para o dinheiro conservador, tá? Então, em vez de você deixar na poupança parado, joga esse 100 mil, coloca no investimento que é de 5%, tá mais interessante. Mas vamos fazer esse cálculo simples aqui pra gente, olha. Você pode pensar, usar a fórmula, se você jogar a fórmula, realmente vai dar direto, vai ir demais. Só que você pode pensar nos processos, nas etapas, que também é interessante, que aí você vai tendo uma perspectiva. Principalmente quando você está tratando do seu dinheiro. Eu sei que tratando-se em termos de problema, você não precisa fazer nenhuma análise, você só precisa computar, né? Fazer só a calculadora. Mas quando você pega do seu dinheiro, aí é outro detalhe. Você vai ver o seu ganho anual, aí você vai ver esse ganho ao longo desse tempo que você quer, de 3 anos, e você vai jogando na ponta da caneta. É claro que aqui eu estou tratando-se de juros simples. Tudo que a gente for tratar da vida real é juros compostos. Então, a juros simples é 5% ao ano. Então, é sempre um valor de 5%, que a gente chama de pré-fixado, é sempre 5%, você não vai alterar. Passou, rodou o outro ano, está lá em 2021, continua 5%. Está lá em 2022, continua 5%. Então a taxa de juros ela é fixada, ela nem aumenta nem diminui. E como é um juro simples, o valor também do juro sempre vai ser fixo, porque é sempre de um valor original. Por mais que na sua conta você vai recebendo mais dinheiro, esse valor que a gente combinou é sempre em cima do valor original, que é a regra do juro simples. Então olha, você pode pensar aqui no processo. 5% ao ano, então é 5% de 5 mil. A gente só pensar assim, olha, que é 5 mil vezes 5% seria 0,05. A gente tira da notação de porcentagem. Aqui é só ir mexendo com vírgula, né? 5 vezes 5 é 25.
aí você vai jogar a vírgula aqui, ó, como eu tenho duas casas, eu posso cortar com 2 zeros, sobe um zero. R$250. Significa que por ano você ganha R$250. Se foram 3 anos, você pode aqui multiplicar por 3. Então você ganhou R$750 de investimento ali. Então se eu quero saber qual foi o montante, ou quanto que está lá na sua conta, ou quanto que acumulou, considerando aqui que você não fez você não acrescentou mais, mas também não faz diferença não, né? Porque aqui é juros simples. Então é só somar os 5.000 com 750, 5.750. Então aqui, olha, o bom senso já dá para você resolver a questão. Se você quer pensar em fórmula, pode. Primeiro calcula os juros é o valor que você vai ganhar mais, pega o seu capital de 5.000, pega a sua taxa de juros que é de 5%, coloca em decimal, porque quando tem números grandes, os números grandes costumam cortar com as vírgulas aqui, que é interessante. Ou você poderia colocar também fração da mesmíssima coisa. E com o tempo, que foram de 3 anos, já que a taxa de juros era 1 ano. Se a taxa de juros fosse ao mês, e eu te falei 3 anos, você transformaria 3 anos em meses, tá? Se eu falasse que a taxa de juros aqui era ao ano, eu te dei aqui, por exemplo, 6 meses, você transformaria 6 meses em anos, que seria meio ano. Então pega aqui e multiplica por 3. Isso vai dar os juros. Os juros vai dar de 750. Dado os juros, você vem com a montante. A montante é o capital, que é 5.000, mais os juros. Então, aplicar a fórmula pode? Pode. Mas o negócio é que assim, é até um problema simples e direto. Mas a gente vai ver o próximo problema, que às vezes aplicar a fórmula você tem que tomar um cuidadozinho, tá? Mas assim, em questão de investimento, juros simples, sempre vai ser o mais gostosinho de se mexer, porque as continhas são sempre simples, sempre fixadas. Todo ano aqui você ganhou R$250, você ganhou um juros fixo. Então esse juros ele pode ser acumulado, é uma prestação fixa, um valor fixo acumulado, tá? Então vamos ver o próximo exemplo. Lá, olha esse exemplo agora, esse exemplo em que você está contraindo uma dívida que você tem que pagar por algum objeto, por alguma coisa, por algum empréstimo. Então olha, uma TV custa R$2.000. E pode ser dividida com uma entrada de R$200 mais 10 vezes fixas de 190. Qual foi a taxa de juros aplicada ao mês? Tá? Aqui a questão, hoje em dia você quase não vai ver mais uma questão de entrada. Entrada era um recurso que se usava antigamente, porque o Brasil da década de 80 ali, e comecinho de 90, ele era arruinado pela inflação. A inflação era a inflação absurda. A inflação acumulada ali de 89 até o Plano Real, mais ou menos, em torno ali nas cifras de 1 milhão de acúmulo de inflação. É um número absurdo, tá? Então, como o pessoal não sabia como que funcionava os preços, se comprava alguma coisa hoje, amanhã já tinha um preço diferente, porque essa inflação é o que dava esse reajuste nos preços. Então, o pessoal garantia assim, ó, me dá um valor hoje, agora, garantido, ou seja, me dá a entrada aqui, depois você pode parcelar. Só que eu até parcelo para você, antigamente era difícil questão de parcelamento, porque parcelar em valores fixos era considerado o valor de hoje, mas como o valor de amanhã era diferente, então era muito inseguro. Então essa coisa assim do que a gente tem de começa o mês e você faz a compra do mês, veio dessa cultura de que como o preço era diferente em cada dia, se você aproveitasse um valor que estava baixo hoje, que amanhã poderia ser o maior, você já faria a compra toda do mês naquele dia já. Então era sempre um trem arriscado. Então essa cultura a gente foi perdendo porque nossa inflação estabilizou, nossa moeda ficou uma moeda estável e a gente pode ir comprando por dia, comprando por semana. Olha, acabou aqui, eu posso ir lá comprar de novo, em vez de fazer o estoque do mês. O estoque do mês era pensado por isso. Valores muito altos, inconstantes, é melhor garantir um valor que eu já tenho aqui, compra de uma vez. E a questão da entrada também, hoje em dia não existe mais entrada, porque é algo muito arcaico, muito assim, não é atrativo para quem está comprando, porque a entrada é um valor que eu tenho que te dar agora. Então vamos supor, eu quero uma TV, beleza, mas o interessante para mim é começar a pagar a TV daqui quando eu receber o próximo salário. Porque se eu estou, por exemplo, no dia 15 aqui do meu mês, que eu já gastei uma parte do meu salário, paguei algumas contas e tudo mais, agora é só o dinheiro ali para eu poder comer e tudo mais, se eu quiser comprar uma TV e tem que sair do meu bolso R$200, agora não é meio interessante. Então eu espero o próximo salário vir para poder comprar. Isso para o vendedor também não é interessante, que ele perde a compra. Então essa questão da entrada foi se retirado, essa filosofia de entrada. E a questão de 10 vezes aqui fixas também, ela é 10 vezes fixas com juros, né? Que aqui vai ter um juros que a gente vai calcular ele. Esse aqui é como se fosse um problema dos anos 90, tá? É um problema clássico dos anos 90 que viria mais ou menos assim dentro da cultura.
também hoje em dia não é agradável você fazer parcelamento com juros. Ninguém quer pagar coisas a mais, porque não é mais atrativo. Então o pessoal prefere parcelar sem juros. Então às vezes até diminui a parcela, porque parcelar de muitas vezes é interessante porque a prestação fica bem baixinha. É interessante para o cliente, não é muito interessante para o vendedor porque ele vai custar até aquele retorno daquele dinheiro todo do produto, mas ok. Parcelando-se mais vezes, o vendedor colocava uma condição, tá, eu vou deixar parcelar mais vezes, a prestação vai ser pequena, mas eu vou colocar uns juros ali para poder eu ter uma certa vantagem aqui, poder ter um certo respiro aqui, porque eu vou ficar muito tempo sem ter aquele valor redondo do produto que eu te vendi. Porque quando o dono da loja vende, por exemplo, uma máquina de lavar, ele está vendendo, ele retirou de si, porque ele teve que comprar ali o valor da máquina, então ele está com aquele rombo, que você vai preenchendo aquele rombo ali ao longo desses meses todos. Então tem que haver vantagens para ele, tá? Mas hoje em dia não é mais atrativa a questão dos juros. O pessoal não gosta de querer pagar juros a mais e tal. Prefere pagar até em prestações menores, desde que seja sem juros. Para justamente não pagar esse acréscimo, sei lá o quê. Então, a maioria hoje dos bancos, a maioria dos cartões, a maioria das lojas estão fazendo cada vez mais prestações, um tanto maiores, 10, 12, 15 vezes, sem juros, para justamente você comprar. Eu quero só que você compre, eu não quero saber de juros não. Então, onde que vai estar o lucro do vendedor? Está em cima do produto mesmo, do lucro. Mas e aí, a questão do tempo? Tá, eu vou ficar um tempo sem ficar com esse produto, sem ficar com o valor desse produto, mas ok, eu garanti uma venda e eu sei que ao longo desse tempo todo que ele está me pagando, eu vou ter esse retorno desse lucro. Então, é mais ou menos hoje que a gente está transportando para isso, tá? Então, aqui é um típico clássico, só para a gente meter a porcentagem aqui, de um problema dos anos 90, tá? Então, em que você tem um objeto, uma TV ou coisa assim, em que você dá uma entrada e ainda paga parcelado, fixo, mas porém parcelado com juros. Bem ruim. Mas vamos lá. Então, olha, se você pagasse à vista, que também tem outro critério, pagar à vista é interessante para todo mundo, de menos para o cliente se ele não tiver aquele dinheiro, mas pagar à vista, o que acontece? Bom, o dono da loja, ele tem o seu dinheiro garantido. Bom, tirei o meu investimento aqui, né, de uma máquina, mas ganhei o retorno já de uma vez, no tempo da agora, beleza. Só que tem que haver vantagens para o cliente que está comprando aqui agora. Por isso que a gente costuma pedir um descontozinho quando é à vista. Porque quando é à vista você está garantindo para o vendedor aquele dinheiro que ele está precisando, que aquele dinheiro aqui agora ele pode produzir mais coisas, né? Pode comprar mais coisas para vender mais. Então a vista sempre é mais vantagem para o cliente. Porém, para o cliente ele tem que pensar assim, olha, para comprar à vista eu tenho que ter esse dinheiro. Ou eu vou esperando um tempo, vou acumulando esse dinheiro para comprar à vista, para excluir os juros, porque o juros está sempre atrelado com o tempo. Por isso que à vista não existe juros nesse sentido. Ou ele vai se dominando assim, tá, em vez de eu esperar um ano para eu comprar a minha TV, eu compro minha TV hoje e vou pagando ele durante um ano. Porque eu teria que ficar um ano sem TV para eu ter uma TV. Aí é melhor ficar pagando um ano a TV e pagar um pouquinho a mais, porque pelo menos eu vou... Enquanto eu estava juntando esse dinheiro que eu não estava vendo TV, eu vou vendo a TV e vou pagando esse trem. Então, são essas duas questões que a gente tem. Então tá, então vamos ver o cálculo aqui, olha. 2.000, dou uma entrada de 200. Isso significa, a entrada significa assim, estou dentro da loja. Dei R$200 de cara em cima do produto. Então saio da loja com R$200 a menos no bolso, ou seja, saio da loja com o produto com R$200 abaixo do que ele estava prometido. Então ele vai custar agora 1.800, tá? Esses 1.800 é o que você vai parcelar. Você vai parcelar ele em 10 vezes fixas. Se você parcelasse ele, ou seja, dividisse ele por 10 aqui, todo mês você pagaria R$180. Se você pagasse ali sem juros, se fosse sem juros. Só que você está pagando aqui 190, significa que você tem aqui R$10 de diferença. Esses R$10 é o que você paga de juros, ou juros nele. E eu estou te perguntando qual que é a taxa de juros aplicada. Então, como eu falei que aqui é juros simples, qual a taxa de juros simples aplicada ao longo do mês? R$10 representa o valor dos juros. Então, você vai ver e calcular quanto que R$10 representa de importância em cima de 2.000. Então você vai pegar e fala, R$10 é quanto em cima de 2.000? Para saber a importância. Então corta aqui, é 1 sobre 200. Então para saber a porcentagem disso, é só pegar 1 e dividir por 200. Então você pode colocar aqui, vai com calma mesmo. Joga 5 aqui. Então aqui vai ficar 0,005. Que isso aqui em porcentagem é 0,5%.
Então é 0,5% ao mês. Há uma taxa aqui de 0,5% ao mês, que é um juros mais ou menos padrão. Um juros aí de prestação normalmente fica aí até 1%, um e pouquinho, 0,8, 0,9. São, por exemplo, prestações de carro, quando você faz um financiamento ou então compra um carro à prestação, eles falam assim, a taxa de juros de 0,99 e tudo mais, ou 1% ao mês, é mais ou menos esse valorzinho. Não pode ser muito isso, porque a prestação não pode ficar muito cara, você só acrescentou R$10 na prestação. Acrescentar R$10 na prestação, você fica assim, ok, dá até para ir, dá para engolir, já que minha prestação já valeria 180, pagar R$10 a mais é interessante. Porque antigamente poderia dar outra opção. Olha, eu divido de 10 vezes com juros, ou então eu divido de 5 vezes sem juros. Se você fosse dividir de 5 vezes sem juros, você não pagaria juros nenhum, mas seria 1.800 dividido por 5. É o que seria o dobro aqui. Você pagaria 360 de prestação. Beleza, você não paga nada de acréscimo para o vendedor. Mas pagar 360 e pagar 180 é uma diferença bruta. Dependendo do quanto salário você recebe, compensa você dividir de mais vezes, porque aí vai caber no seu bolso esse valor, só que por consequência eu tenho que pagar um pouquinho a mais, tenho que pagar R$10 a mais, mas de boa, R$10 a mais eu pago, porque R$190 comparado com 360 é um tanto expressivo. Mas eu estou pagando a mais, tá? Você está pagando a mais, mas dá para você pagar? Essa que é a questão. Mas você está pagando muito a mais, aí é interessante você pensar assim, será que vale a pena ou não? Então, olha, a questão da taxa de juros aqui, simples, sempre aplicado no valor original, então sempre vai te dar juros fixos. Então, quanto mais você dividir a prestação, mais barato vai ser a prestação, de fato. Mas mais tempo você vai estar pagando juros. Então, mais de acréscimo vai ser o valor. Tanto que você está pagando a mais para essa TV? Bom, se foram 10 vezes fixas de 190, você está pagando 1.900 nas prestações, só que você saiu da loja deixando lá R$200. Então, você pagou para a loja R$2.100. Então você pagou R$100 a mais. Aí você vai julgar se valeu a pena ou não por causa das prestações que você pagou. O vendedor da loja, ele fica feliz porque ele já ganha o seu lucro natural em cima do produto, porque todo produto que a gente tem, que a gente chama de preço de venda, ele tem a questão do custo mais o lucro. O custo é o tanto que ele comprou. Por exemplo, vamos supor que você é uma Casa Bahia. Você tem ali uma geladeira. Você compra do fornecedor a geladeira por... A TV, né? Vamos para a TV. Você compra ali da TV, por exemplo, por 1.600, em cima da fábrica e tudo mais, lá da Sony, por exemplo, uma TV da Sony. Então você já está vendendo aí ela por 2.000, então você está tendo um lucro ali de 400. Só que se você faz esse tipo de jogada aqui, você vai ter um lucro aqui de 2, você vai vender por 2.100, né? O preço total vai ser 2.100, então você está tendo um lucro aí de R$500. É interessante? É interessante, mas não é tão interessante porque você dividiu ele. Você vai demorar 10 meses para poder ter esse retorno de R$500. Então, vai muito da jogada de como é que você é um empresário, você está vindo ali, porque vai que você dono da loja, você precisaria desses R$400 de lucro que você teve para poder comprar mais e produzir mais, pagar funcionário, tal, uma dívida. Então, vai muito dessa sensibilidade, tá? Então, aqui a gente viu a questão dos juros, mas também todas essas histórias de compra e venda. Então, galera, mais continhas para a gente fazer. E vocês vão gostar de juros simples porque é muito tranquilinho de se fazer, tá? Então, mais exercíciozinhos para nós. Valeu, boa quinta para nós.